E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Faculdade Albert Einstein do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: no início de um dia, uma piscina de fundo plano e horizontal continha água a 15 graus Celsius até o nível de 1 centímetro abaixo da borda. Nesse dia, quando a água foi aquecida a 35 graus Celsius, a piscina ficou completamente cheia, como mostra a figura. Sabendo que a dilatação volumétrica sofrida por um líquido é diretamente proporcional ao volume inicial desse líquido e à variação de temperatura sofrida por ele, e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrico da água nessa faixa de temperatura é de 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, a profundidade H dessa piscina é aproximadamente quanto? Olha só, gente, nessa questão a gente tem a dilatação da água, mas ele meio que não fala nada sobre o recipiente onde ela se encontra, né? Então a gente vai desconsiderar toda a região em torno da água, né, que é o recipiente que ela se encontra, e vai tratar essa questão somente como uma questão de dilatação real de líquidos. E o líquido, ele se dilata volumetricamente. A dilatação volumétrica, ela é dada por ΔV, variação de volume, igual a volume inicial, vezes alfa, vezes ΔT. Substituindo os valores, a gente consegue chegar em algum lugar. Vamos ver que lugar é esse. A gente vai ter, ΔV, eu não sei quem é, nem o volume inicial, já começou muito bem a questão, para não dizer o contrário. E a gente vai substituir o valor aqui da dilatação volumétrica da água, que vale 2 vezes 10 a menos 4. A variação de temperatura, a temperatura da água antes estava a 15 e foi para 35. Isso indica que ela sofreu um aumento de temperatura de mais 20 graus Celsius. Se você tiver dificuldade de enxergar isso, você pode lembrar que ΔT, a variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Com isso, a gente tem que a variação de volume vai ser o volume inicial vezes 35 menos 15 é 20. Então, a gente vai ter 2 vezes 20 vezes 10 a menos 4. E isso vai resultar para a gente em V0 vezes 40, que é o produto entre 2 e 20, vezes 10 a menos 4. E pelo fato da piscina ser um paralelepípedo, gente, a gente pode considerar que o volume dessa piscina pode ser expresso pela área da base vezes a altura. Luiz, mas para que a gente vai querer saber isso? Porque ele quer saber qual é a profundidade da piscina, então a gente está mexendo com a altura. E nessa questão ele não menciona nenhum tipo de dilatação na superfície. Então a gente pode admitir que essa piscina ela vai ter a dilatação dela acontecendo em função da altura. A área da base vai permanecer a mesma, tanto quando a temperatura é 15 graus, tanto quanto a temperatura é 35 graus Celsius. Então, quando a gente for mexer agora, a gente vai lembrar que a área dessa piscina, a área da superfície dessa piscina, ela não vai dilatar. A gente pode lembrar que a dilatação de volume, né, o ΔV, ele vai ser dado pelo volume final menos o volume inicial. E o volume do paralelepípedo, ele é a área da base vezes a altura. Então, a gente vai ter aqui o seguinte: o volume final é a área da base, porque a área da base final é a mesma inicial, então não preciso ficar diferenciando a área da base final e inicial, vezes a altura final, menos o volume inicial, que vai ser a mesma área, vezes a altura inicial. Eu posso colocar isso aqui em evidência, essa área da base em evidência, e a gente vai ter que vai ser a área da base vezes a altura final, menos a altura inicial. Em outras palavras, eu posso escrever essa variação de volume como área da base vezes variação de altura, porque a altura final menos a altura inicial é justamente ΔH. Vou jogar essa relação
aqui na nossa expressão, onde ΔV é V0 vezes 40 vezes 10 a menos 4. E assim a gente tem que a área da base... Vou escrever tudo de novo. Eu vou pegar esse termo aqui, ΔV, que ele vale V0 vezes 40 vezes 10 a menos 4. E vou substituir esse ΔV por essa relação que a gente encontrou. A gente vai ter área da base vezes a variação de altura, sendo igual ao volume inicial. O volume inicial é a área da base vezes a altura inicial, vezes 40 vezes 10 a menos 4. Lembrando que essa relação aqui, ela surge do volume inicial que a gente tinha, né? O V0 ou o VI. Eu posso simplificar a área da base com a área da base, e a gente sabe que a altura da água, o quanto que ela dilatou, foi 1 centímetro, que ele fala para a gente na questão. Então, a gente consegue descobrir qual é a altura, a profundidade da piscina. A gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a variação de altura da piscina é 1 centímetro, a altura inicial a gente não sabe, vezes 40 vezes 10 a menos 4. Vou pegar esse termo que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. E a gente vai ter o seguinte: 1 divididos por 40 vezes 10 a menos 4. E isso vai ser igual à nossa altura inicial. Eu vou pegar esse 10 a menos 4 que está no denominador e está dividindo, passar para cima no numerador. Quando ele passar para o numerador, ele vai trocar o sinal do expoente. Sendo assim, a gente vai ter 1 vezes 10 a 4, tá? Porque trocou o sinal, sobre 40. E isso vai ser igual à altura inicial. Vamos lá. 10 a 4 é a mesma coisa que 10.000. É o 1 com 4 zeros do lado. A gente vai ter, então, 10.000 vezes 1 é 10.000, divididos por 40. E isso vai ser igual à altura inicial. Você pode simplificar um zero daqui e um zero daqui. 1.000 divididos por 4 vai dar justamente 250. Como a gente estava mexendo com uma variação de altura que estava em centímetros, a altura que a gente encontrou está em centímetros, só que a resposta está em metros. Como que a gente faz para passar para metro? A gente precisa dividir por 100. De centímetro para metro, você divide por 100. E assim, a gente encontra uma altura inicial de 2,5 metros. E assim, o gabarito vai ser a letra C. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!